retomando então, né, essa nossa segunda parte aqui do vídeo falando sobre a aposentadoria rural, sobre o segurado especial. E no vídeo anterior eu estava falando justamente dos meios de provas, né, de quais documentos vocês precisam juntar no seu procedimento administrativo, no momento em que você for comprovar o exercício da sua atividade rural, o exercício da sua pesca, na condição de produtor, na condição de meeiro, enfim, né? Você precisa comprovar aí que de fato exerceu a atividade rural através de documentos. E em alguns casos, né, nós sabemos que essa prova é difícil e o INSS ele é muito taxativo, né? Ele quer que você comprove mês a mês, né? Porque o INSS ele utiliza muito das instruções normativas, né? Então, o entendimento do INSS é um entendimento normativista. Por outro lado, né, a interpretação que se dá para a lei é um entendimento que o judiciário vem, né, digamos assim, proferindo e entendendo sobre determinado assunto, né? Então, enquanto que o INSS muitas vezes não reconhece um determinado documento, a certidão de casamento, enfim, aquele documento como sendo apto, um documento pronto para demonstrar que você é segurado especial, a justiça, por vezes, entende de forma diferente, tá certo? Então, portanto, o entendimento do INSS é normativista e o entendimento do judiciário é mais legalista, tá ok? Então, portanto, você deve comprovar em período anterior o exercício dessa atividade através de documentos, beleza? Tranquilidade, mas atenção! Atenção por quê? Porque antes da lei, a lei número 11.718 de 2008, o que acontecia? O segurado especial, ele não podia contar com o auxílio de empregados. E eu já vi isso muito acontecer, gente. Eu digo isso porque no exercício da advocacia, isso permitia com que eu tive acesso a alguns, como é que eu posso dizer, alguns INCRAs, que a gente chama de TR. E aqueles mais antigos tinham um campo bem pequenininho e que vinha lá escrito produtor, número de empregados, 3, 4. E eu sei que, na verdade, é um tanto quanto difícil você ter esse número de empregados, mas que constava lá. E quando o segurado especial, quando o trabalhador rural ia buscar essa informação ou apresentava esse documento, né, junto ao INSS como início de prova, o INSS não acolhia, o INSS não aceitava esse número, digamos assim, ou esse documento. Por quê? Porque ali o próprio trabalhador rural havia declarado em época passada como sendo o que? Como sendo um empregador rural. Então, portanto, isso acabava que desqualificando, né, o trabalhador rural e deixando de ser segurado especial para ser um produtor rural. Então, o que acontecia, na verdade? Acontecia que o INSS ia e indeferia esse benefício, tá certo? Indeferia. Mas aí, o que ocorreu? Com a Lei 11.718 de 2008, né, dizia o seguinte: na época anterior, o segurado especial ele não podia ter o que? Empregados. Não podia ter empregados, né? Ou seja, não podia contar com auxílio de empregados, né? Ou seja, se fosse contratado, né, ainda que fosse contratado para aquele período entre safra, né, isso não era permitido e possibilitava, né, de você até ter aí um auxílio eventual de terceiro, alguém te auxiliando. Acontecia muito, né, e eu já passei por isso, as pessoas, tem muita gente no Brasil, muita gente honesta, né? E o camarada que é do campo, por sua vez, ele fala a verdade, entendeu? Não estou dizendo que são todos, né? Não tô dizendo, todo mundo é santinho, não. Mas ele pagava uma diária ou duas, porque o dinheiro também é pouco, ou dividia o produto da arrecadação ali com o colega, e ele avisava para a pessoa o seguinte, olha, fulano, vamos trabalhar comigo porque eu te dou, sei lá, um saco de feijão, um saco de milho, o que fosse, dividir ali, né, para ajudar na colheita. Ou às vezes, quando tinha, pagava-se uma diária, duas, para ajudar a roçar, para ajudar a fazer uma cerca.
Quando ia para a demanda judicial e a pessoa reconhecia, né, o segurado especial, o trabalhador rural, falava que pagava, né, muitas vezes o próprio juiz, né, o judiciário entendia como houve a perda da qualidade de segurado, que aquele trabalhador rural deixou de ser um trabalhador rural para ser um empregador rural. Né? Então, para acabar com isso, né, a Lei 11.718 passou a permitir, né, esse auxílio ou permitir que o trabalhador rural possa ter, na verdade, aí, contar com auxílio de terceiros, com pessoas contratadas, tá? O que não quer dizer que essa contratação ela tem que ser uma contratação por tempo indeterminado, tá certo? Mas preste atenção, de forma temporária isso pode, né? E a lei hoje permite, que nós vamos ver agora em seguida. Então, a Lei 11.718 de 2008 veio para corrigir essa distorção, tá certo? Essa inconsistência. E aí passou-se o quê? Passou-se a permitir que os segurados, né? Os segurados aí no caso segurado especial, pudesse contratar alguns empregados. Então, o segurado especial passou a poder contratar alguns empregados, tá certo? Mas de forma o quê? De forma temporária, né? Não pode ser o ano todo, mas de forma temporária isso é possível. Então, você pode sim, segurado especial, pagar alguém para te auxiliar na condição de diarista e que muitas vezes, olha só, chama atenção e que muitas vezes, se você parar para analisar, de repente você teve até o seu benefício negado, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera administrativa que eu digo junto ao INSS, ou até mesmo na justiça por conta disso. Você deixou de comprovar que você tinha esse empregado lá, ou melhor dizendo, que você tinha esse auxílio, né, essa pessoa trabalhando contigo, mas que não era de forma com vínculo empregatício, era um auxílio temporário, era para fazer uma cerca, você pagou uma diária, era para fazer a coleta do milho, para fazer a colheita do feijão, para bater um feijão, tá certo? E que passou despercebido, que você não soube como se manifestar, não soube como defender. Então, portanto, veja que é permitido sim, né, nessas ocasiões, você contar com esse auxílio dessas pessoas, ainda que de forma temporária. A Lei 11.718 de 2008 permite isso. Então, reveja teu posicionamento para que você não seja prejudicado. Pois bem, quem são os segurados especiais agora pela lei? Quem é que de fato é segurado especial, levando em consideração a lei, a norma? Vejamos que o segurado especial, segundo a lei, é aquela pessoa física. Então aqui, ó, tenham bastante atenção, porque segurado especial é a pessoa física, tá certo? Não é PJ, tá? Que residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano rural próximo a ele, que aí eu quero chamar a atenção o seguinte, em aglomerado urbano ou rural. Deixa eu trazer aqui para mim, veja bem. Já vi também algumas pessoas perderem ou não terem o seu benefício da aposentadoria rural deferido, concedido para o trabalhador rural, porque constava numa conta de água, numa conta de luz, um endereço urbano. Gente, o que acontece? Eu não sei onde vocês moram, você que está assistindo esse vídeo, mas muita gente hoje, o Brasil ele é muito extenso, mas no município em que eu vivo, por exemplo, a zona rural, o período uma roça, está bem próximo dali de onde a gente mora, de onde a gente fica. Muitas vezes, o que acontece? É permitido, o trabalhador rural ele está aqui na cidade, mas ele vai até a zona rural, vai para a roça, que é pertinho, acabou a rua, já inicia-se a roça, já inicia-se ali o pedacinho de terra. Então o camarada ele mora na zona rural, mas melhor dizendo, ele mora na zona urbana, mas em volta dessa zona urbana pode ser um povoado. Aqui no meu município tem vários povoados, várias localidades, tá certo? Então assim, na cabeça do intérprete, do pessoal que trabalha, né, do técnico do INSS, não é uma crítica, mas eles seguem aquilo que está na instrução normativa, né? Então, na cabeça desses intérpretes, desses aplicadores das normas, digamos assim, haveria a necessidade de você, para que você fosse um trabalhador rural, você tivesse a necessidade de morar na zona rural. Então, assim, não necessariamente eu posso morar na zona urbana
e ser um trabalhador rural, existem propriedades rurais que, como eu falei, termina a rua, já começa a propriedade rural, com 1 quilômetro, com 2 quilômetros. Isso é muito comum no interior do Brasil, tá certo? Isso talvez seja diferente numa cidade grande, mas considera-se segurado especial, conforme está aqui na legislação, no conceito, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Então percebam que já houve uma modificação, que já houve uma facilitação desse entendimento. Então, de repente, se você teve o seu benefício indeferido por conta disso, acredito eu que é um momento oportuno de se rever, né? Juntando e fazendo prova de que de fato você reside, embora esteja num perímetro urbano, num aglomerado urbano, né? Ali você reside próximo à sua roça, próximo à sua fazenda, tá certo? E que por conta disso você não deixou de ser segurado especial, beleza? E como eu disse anteriormente, veja aqui, ó, é aquele que exerce a sua atividade de forma o quê? Individualmente. Eu citei o exemplo aqui da pessoa que vivia com os pais desde criança, não se casou, tá? Então ela vivia individualmente. Ou, melhor dizendo, individualmente quando você não tem parentes, você vive sozinho, você não se casou, você tem o seu pedaço de terra, você é um segurado especial, né? Só que de forma individual, né? E a pessoa que eu citei, mesmo solteira, ela vivia em regime de economia familiar, ela não tinha filhos, porém ela ficava aqui na companhia dos seus genitores, né? Do seu pai, da sua mãe, tá certo? E é segurado especial ainda aquele que conta com o auxílio eventual de terceiros. Olha aqui, ó. Se antigamente não podia ter um terceiro ajudando, hoje é permitido, ainda que de forma eventual. O que não pode acontecer aqui, ó, é que esse trabalhador, na verdade, o que não pode acontecer aqui é que ele seja o quê? Um empregado por tempo indeterminado, tá? Indeterminado, tá certo? Se for um trabalhador por tempo indeterminado, você acaba aqui perdendo a qualidade de segurado especial e passa a ser, em tese, um contribuinte individual, ou até mesmo um empregador, tá bom? Então, portanto, o segurado especial é a pessoa física, né? Como tá aqui, ó, não pode ser pessoa jurídica, né? Tá certo? Não pode ser pessoa jurídica, não pode ter CNPJ, não pode ter CNPJ, tem que ter CPF, porque existe hoje alguns produtores rurais que possuem, né, CPF, né, ou melhor dizendo, que possuem CNPJ, que dentro da sua propriedade ele constituía uma empresa. Então ele não é mais um segurado especial, ele é um contribuinte individual. Ele sai da categoria, ele migrou da categoria de segurado especial para uma outra categoria, que é justamente a categoria, né, de contribuinte individual. Então, portanto, tenho que ter bastante atenção quanto a isso, para que vocês não tenham seus direitos prejudicados. Nós estamos ainda trabalhando o conceito aqui de segurado especial e dentro desse conceito eu estou trazendo alguns fatos do cotidiano, da realidade, do dia a dia, da prática, né, em que acontece que muitas vezes nós temos aí alguns benefícios que são cessados. Paro por aqui e volto com vocês dando continuidade no nosso próximo vídeo, beleza? Vejo vocês daqui a pouquinho. Até lá!